Olá! Por milênios, quando a gente pensava em agricultura, o que vinha à mente? Força, músculo, tanto de gente quanto de animais. Mas aí, num piscar de olhos na história, tudo virou de cabeça para baixo. Hoje a gente vai mergulhar no Agro 2.0, essa revolução que literalmente alimentou o mundo e mudou para sempre o jeito que a gente produz comida. É só a gente parar para pensar um pouco. Por milhares e milhares de anos, fazer agricultura era sinônimo de trabalho braçal pesado. A força vinha das pessoas, dos animais, era esse o motor que movia tudo. Só que aí no século XX, esse motor mudou. E mudou radicalmente. A gente trocou o músculo pelo motor a combustão. Então, a grande questão é essa, né? Como é que uma prática que levou milênios para evoluir, de repente dá um salto gigantesco desses em tão pouco tempo? Para entender isso, a gente precisa dar um passo para trás. A gente precisa ver como era o mundo antes da máquina. Ok, então vamos lá. Bem-vindos ao mundo do Agro 1.0. Esquece agronegócio, esquece exportação, nada disso. Aqui a agricultura, na sua forma mais pura, se resumia a uma única coisa, bem simples: sobreviver. Sobreviver dia após dia. Olha só essa linha do tempo. É impressionante a escala. Da Revolução Neolítica lá atrás até o comecinho do século XX, a evolução foi lenta, quase imperceptível, sabe? Foram milhares de anos onde o progresso era medido em coisinhas pequenas. Uma melhoria aqui, outra ali, tudo com um único objetivo: garantir que ia ter colheita no ano seguinte. Pois é, a vida no Agro 1.0 era isso. Uma luta sem trégua contra os limites da natureza. Uma seca, uma enchente, uma praga, qualquer coisa podia acabar com tudo. A fome não era uma possibilidade distante, era uma ameaça real constante. A produção mal dava para alimentar a própria família, a comunidade ali em volta. Era no limite. Só que essa era longa, essa era de dificuldade, ela foi chacoalhada. E não foi por uma, mas por duas revoluções poderosíssimas acontecendo ao mesmo tempo. E foram elas que definiram o que a gente hoje chama de Agro 2.0. A primeira delas foi a Revolução Mecânica. Pensa nisso, o som do motor a combustão começando a ecoar pelo campo, substituindo aquele silêncio. O trator, que é o grande ícone dessa época, ele simplesmente multiplicou a força de um único agricultor. O trabalho que dezenas de pessoas levavam dias para fazer, uma máquina fazia em uma fração do tempo. Mas olha, só a força da máquina não era o suficiente. Faltava algo. E aí veio a segunda força, a Revolução Química. Essa atacou outros dois problemas muito antigos: o solo que ficava cansado, exausto, e a vulnerabilidade das plantas a pragas e doenças. Com fertilizantes sintéticos, com defensivos, a gente passou a ter um controle sobre a natureza que antes era simplesmente impossível. E aí, o que acontece quando você junta a força bruta das máquinas com o poder da química? O resultado? Uma explosão. Uma verdadeira explosão de produtividade. Foi um fenômeno tão, mas tão impactante que ganhou até nome: a Revolução Verde. O impacto disso foi global e foi rápido. Aquela ideia de que um país inteiro podia passar fome, uma coisa que assombrou a humanidade por séculos, pela primeira vez na história se tornou um problema que tinha solução. Produzir comida em massa deixou de ser um sonho, virou uma realidade palpável no mundo todo. Esse gráfico aqui, ele deixa bem claro o tamanho do salto. E veja bem, não foi um aumento, foi uma explosão. Essa primeira barra, do Agro 1.0, representa milênios de produção de subsistência, de contar as moedas. A segunda, do Agro 2.0, mostra o que aconteceu em poucas décadas. A produtividade agrícola foi literalmente redefinida. Só que um aumento de produtividade desse tamanho não mexe só com as fazendas, né? Ele remodela a sociedade inteira. E como tudo na vida, isso trouxe consequências, algumas muito boas e outras nem tanto. E aqui a gente vê bem esse legado de duas faces do Agro 2.0. De um lado, o lado das luzes. Está lá segurança alimentar, combate à fome, a conquista de novas fronteiras agrícolas, como aconteceu com o Cerrado aqui no Brasil. Mas aí a gente olha para o outro lado, o das sombras, e vê os novos problemas que surgiram. A contaminação do solo, da água, o campo se esvaziando com o êxodo rural, a concentração de terra na mão de poucos. Sim, o progresso teve um preço. E essa citação aqui, ela resume a lição aprendida de uma forma perfeita. O Agro 2.0 mostrou pra gente os limites de um modelo que só olhava para o aumento da produção. Ficou muito claro que o futuro da agricultura ia ter que ser diferente. Ia ter que buscar não só produtividade, mas também sustentabilidade. Então,
No fim das contas, a grande questão que o Agro 2.0 deixa no ar é essa. A gente alimentou o mundo, sim, mas a que custo? Essa revolução resolveu um problema que nos assombrou por milênios: a fome. Mas, em troca, nos deixou com novos desafios gigantescos, tanto ambientais quanto sociais. E a resposta que a gente der para essa pergunta, bom, é ela que vai definir qual será a próxima grande revolução no campo.